vocês estejam bem. Nós aqui novamente, graças a Deus, em mais um vídeo falando aí para os conselheiros e para os atores do Sistema de Garantia de Direitos. Professor Deonério, acabando de voltar aí de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, meus amigos e amigas, meus novos amigos e novas amigas de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, muito obrigado por me receber, por confiar. Fizemos um bom trabalho, é óbvio que despertamos algumas coisas e continua por todos os municípios onde eu passo a necessidade daquele aprendizado contínuo, ou seja, a capacitação continuada, tá bom? Se você já faz parte do meu mailing, obrigado também por receber aí as minhas comunicações e permitir que eu continue enviando. Se você ainda não faz, por favor, acesse o site ECA-Capacita, baixe o ECA atualizado, tá bom? O ECA está atualizado até agora, em julho de 2016. Por favor, baixe-o para que você tenha este ECA aí quando eu chegar no seu município para capacitação. Às vezes nós vamos em alguns municípios e poucas pessoas, todas fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos. E às vezes a capacitação é específica, seja para conselho de direitos da criança e do adolescente, seja para conselheiro tutelar. Sendo específica, nós vamos falar sobre estatuto. E muitas das pessoas aí acabam aparecendo sem o estatuto da criança e do adolescente na mão e às vezes sem o estatuto atualizado. Então, por favor, baixe o estatuto, tenha-o no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, imprima o estatuto, tenha-o impresso, tá bom? Para que você fique atualizadérrimo. Fale com a prefeitura, algumas prefeituras aí na secretaria onde os conselhos estão dispostos administrativamente, dão acesso para que as cópias possam ser feitas na quantidade suficiente aos conselheiros, pelo menos, ou os atores que atuam direto ou indiretamente com as crianças e adolescentes em seu município, tá bom? Nossa matéria de hoje vem de Minas Gerais. O promotor de uma festa, o executivo, o empresário, promoveu uma festa. A festa recebeu alvará da autoridade judiciária para que as adolescentes a partir de 16 anos pudessem frequentar e adolescentes com menos de 16 anos tinham que estar acompanhados dos seus pais ou responsáveis, é claro. E aí vocês me permitam ler, que eu estou aqui na tela do meu computador com a notícia do dia 15 de julho de 2016. Eu vou deixar o link do jornaljurid.com.br para que vocês possam ter a matéria na íntegra, tá bom? Basta procurar aí sobre mais informações se for no YouTube ou se for no meu site, eu vou deixar o link objetivamente ali para que vocês possam clicar e acessar a matéria e ler também o que eu estou lendo agora. Então, conta-se que uma determinada festa que ocorreu em 26 de abril de 2014, tá? Recebeu alvará de funcionamento que proibia a entrada de adolescentes abaixo de 16 anos sem acompanhamento dos responsáveis. Ou seja, o alvará permitia que adolescentes a partir dos 16 pudessem frequentar, tá? Mas abaixo tinha que estar acompanhado dos responsáveis. Entretanto, alguns conselheiras tutelares compareceram à festa e detectaram, comprovaram, tá, a presença de adolescentes menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis e ainda por cima consumindo bebidas alcoólicas. O que fez as conselheiras? Pegou algumas testemunhas, pessoas do local, é óbvio que eu acredito que elas devem ter agido urbanamente, não é? Com zelo, colocando devidamente para as pessoas qual foi o ilícito ou qual foi a violação que estava ocorrendo naquele lugar. E, de bom grado, muitas das pessoas, ou pelo menos algumas delas, se colocaram como testemunhas do fato. E isso foi importantíssimo. Por quê? Porque o dono do evento, ou seja, o empresário da festa, entrou com recurso na justiça, quis desconsiderar o que tinha acontecido e, graças ao bom senso aí dos desembargadores, a coisa, ao chegar numa instância superior, acabou tendo acolhido a decisão da juíza, certo?
que já havia imposto a sentença ao violador do direito, no caso, o empresário, tá bom? Então, o que ocorre aqui? Nós vamos agora ao ECA, e me permitam também estar lendo, nós vamos escolher aqui, já escolhi de antemão, 5 ou 6 artigos, tá? 5 artigos. Escolhi o 81 para começar. É proibida a venda a criança ou adolescente de quê? O que é proibido? Alguns itens eu vou ler. Primeiro, armas, munições e explosivos. Segundo item, bebidas alcoólicas. Terceiro item, produtos cujos componentes, os componentes daquele produto, possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Tá? E tem outros itens também no artigo 81, nós não vamos ler agora. Depois eu pulo para o artigo 149. Tudo isso vai nos papéis de trabalho do conselheiro tutelar, tá bom? Lembrando o que nós falamos nas capacitações. Chega de amadorismo. Agora você mostra o direito violado e diz onde está fundamentada as suas decisões, seja ela qual for, tá? Conselheiro tutelar, conselheiro de direito e outros agentes públicos que estão aí atuando pelos diversos órgãos. Ok. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante um alvará. O que compete a ele? Primeiro, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em estádio, ginásio e campo desportivo. B. Bailes ou promoções dançantes. C. Boate ou congêneres, qualquer coisa semelhante a boate. Tá bom? Então, cabe à autoridade judiciária determinar, mediante um alvará, por exemplo, a entrada e a permanência de uma criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável nesses lugares. Então, provavelmente, nós tínhamos lá no nosso show, vamos olhar lá no dia 26 de abril de 2014, na nossa festa, nós deveríamos ter um alvará permitindo que adolescentes de 16 anos ou mais pudessem estar naquele lugar desacompanhados dos seus pais ou responsáveis, tá bom? Porém, o fato deles estarem lá não significa que eles vão ou tenham autorização para beber. Eu estou dizendo os adolescentes de 16 anos em diante. Os menores de 16 anos terão que estar acompanhados dos seus devidos responsáveis, tá bom? Os conselheiros tutelares, ou seja, as conselheiras, quando chegaram lá, evidenciaram que existiam adolescentes desacompanhados dos seus responsáveis. Vejam, alguém que não é pai ou responsável direto, que não tem a guarda daquele adolescente ou daquela criança, não pode estar dizendo que ele está sob minha responsabilidade, entendeu? Pode ser um amigo de 21 anos, de 23, de 26, e está com um adolescente de 14 anos lá, por exemplo, e ele vai dizer para a conselheira ou para o membro lá do comissariado de menor, se o município tiver comissários de menores. Vai dizer, não, olha, é que ele está comigo, ele está sob a minha responsabilidade. Não pode. É o responsável, aquele que tem a guarda, aquele que é juridicamente correto para responder por aquele adolescente, tá bom? Ou aquela criança. Bom, mesmo assim, estando lá alguém de 16 anos em diante, não pode estar consumindo bebida alcoólica. O que diz o artigo 243 do ECA? Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica,
Se acontecer isso, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, nós sabemos que é fogo mesmo, né, gente? Às vezes nós levamos os nossos adolescentes em locais onde a tentação é forte demais. Sério, nós estamos vivendo com as pessoas, nós fomos adolescentes, estamos lidando com outros adolescentes agora, uns menos rebeldes, outros mais rebeldes, mas todos cheios de vontade de viver, todos cheios de vontade de experimentar, todos cheios de vontade de descobrir. Então, se nós levamos os nossos adolescentes, mesmo acompanhados por nós, nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa guarda, sobre a nossa tutela, se nós os levamos em locais onde há muita bebida alcoólica e outras coisas mais, é aguçar mesmo, é deixar nele aquela vontade de fazer errado legalmente. Então devemos ter cuidado, nós devemos pensar um pouco melhor sobre como estamos conduzindo, tá? Agora, é óbvio, também não dá para proibir tudo. É preciso que eles convivam, é preciso que eles estejam no meio social, tá? Então, vamos lá. São os bailes, são as boates, são os locais de convívio social. Mas muita paz, muito cuidado. E que você possa conversar muito bem com o seu adolescente em casa, tá bom? E esclarecendo que nós não podemos transigir nas coisas legais. Está a proibição dita em lei. E se é lei, há que ser cumprida. Tá bom? Agora o artigo 252 do ECA, que provavelmente também a magistrada deva ter usado no que diz respeito ao caso. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque tem gente que escreve bem pequenininho, em letras bem miúdas, a proibição. Eu procurei agora aqui algo que eu tinha sobre letras miúdas, mas não achei. O fato é assim, tem gente que escreve numa linha, pega um caderno com pauta, aquelas folhas com pautas, tá bom? E escreve numa daquelas pautas, ou seja, numa linha daquela, é proibido a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Põe o durex em cima daquela linha, recorta a folha só naquela faixazinha e cola do lado do caixa ou do lado da bilheteria e diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Tá bom? A lei é clara. A lei está dizendo que tem que colocar em lugar visível e destacado. Você tem que saber como fazer. A coisa tem que ter destaque. Para que todos possam ter claro. A informação tem que entrar objetivamente e subjetivamente, subliminarmente até. Sim, ou seja, se eu estou chegando no local, mesmo que meus olhos, minha atenção tenha se dirigido àquele cartaz, eu preciso ter passado por ele e meu campo de visão precisa ter alcançado para que eu possa registrar em minha mente. Tá bom? Então não é um avisozinho qualquer, porque se for um avisozinho qualquer, também está fora da lei. Tem que ser destacado num lugar visível, de fácil acesso, de acesso de todas as pessoas, onde todos vão ter que passar. Tá bom? Agora, se não deixar isso afixado, se não informar, qual é a pena? Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá bom? E para completar, o artigo 258 do ECA. Eu cito os artigos porque nas nossas capacitações eu falo que o conselheiro evidencia qual é a violação e ainda cita os artigos para fundamentar, correto? Bom, artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento
ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação, a participação da criança ou adolescente, certo? No espetáculo, deixar de obedecer o que dispõe a lei sobre isto, o que acontece? Multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 555, tá bom? Por até 15 dias. Isso se não incidir em casos mais graves. Se não houver outras incidências que constituam crime ou infração administrativa, que poderá ser cumulativamente registrado pela autoridade judiciária. Tá bom? Então é assim. Parabéns às conselheiras, principalmente pelo senso que estiveram na hora de colher as testemunhas, tá bom? Parabéns. Acredito eu que devam ter ido lá por alguma denúncia, para apurar alguma coisa que foi dita, porque não é função nem atribuição do conselheiro tutelar, desculpa, algo entrou nos olhos, mas não é atribuição do conselheiro tutelar ficar fiscalizando os bares. A principal missão aí dessa atribuição é do próprio estabelecimento. O dirigente, o gerente, o dono, o empresário, ele é o responsável por dar cumprimento às decisões que seu alvará de licença determinou, tá bom? Fora eles, nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, temos os órgãos de fiscalização da própria autoridade municipal. Inclusive, às vezes nós encontramos agentes da vigilância sanitária indo até o local, fiscalizando se estão todos os papéis lá e se as autorizações no que diz respeito à escrita estão na sua pastinha, se o gerente pode mostrá-las, e eles depois vão embora sem fiscalizar os locais. Os agentes de fiscalização sanitário também, que vão aos locais, às boates, aos bares e tudo mais, são funcionários públicos. E se eles chegam num lugar e há uma evidência de que tem alguma irregularidade, por exemplo, uma criança ou um adolescente ingerindo bebida alcoólica naquele lugar, ele tem que autuar. Ah, mas eu só fui para ver as autorizações legais, se ele tem a papelada, se pagou os impostos, se a geladeira está do comum acordo, se as bebidas estão bem dispostas na geladeira, se a alimentação está no prazo de validade, eu só fui para ver isso. Não, você é um funcionário público municipal ou estadual. E ao chegar no estabelecimento, é o seu dever. Dá uma olhada mínima se as outras observações legais estão de acordo. Se estiver de acordo, tudo bem. Não quer dizer que você vai no mínimo detalhe. Quer dizer apenas que você faz uma observação geral e constata ou não constata. E se constatar, autua. E para autuar, já que não é a finalidade da sua atribuição, você também faz como fez as conselheiras tutelares. Pega 2 ou 3 testemunhas do fato, para que não fique aquela demanda jurídica onde o dono do estabelecimento vem com 30 pessoas testemunhar a seu favor e nós não termos nenhuma testemunha. É necessário termos algumas testemunhas, tá bom? Fotografe, filme, ouça, grave as testemunhas e também colha aí, esclareça elas. Não é impor a ninguém para ser testemunho, o seu testemunho, mas é solicitar, esclarecendo qual foi a violação e dizendo qual o benefício da sua ação para a própria comunidade ou sociedade e as famílias, em última ou primeira instância, tá bom? Então, parabéns às conselheiras tutelares, parabéns à juíza, parabéns aos desembargadores que acabaram acolhendo a decisão da juíza, porque não havia como, diante das testemunhas e dos fatos, tá, negar. O empresário recorreu porque é de praxe, tá?
todo mundo faz isso e a legislação brasileira permite, então faz-se dessa maneira, tá bom? Parabéns a todos, que nós continuemos aprendendo, o ECA está aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei se você estiver assistindo no YouTube. Faça um comentário se você estiver assistindo no meu site. Clique em curtir se você estiver assistindo no Facebook, ou até mesmo você também pode fazer comentários no Facebook. O que mais? Assine o meu canal do YouTube, assim qualquer novos vídeos, você também vai ficar sabendo. Parabéns, eu quero deixar aqui registrado meu parabéns a todos esses consultores e palestrantes pelo Brasil afora que estão elucidando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cada um de nós tem seu jeito, cada um de nós tem sua performance, cada um de nós está trabalhando à sua maneira em prol da mesma capacidade, habilidade e competência. O desenvolvimento dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Parabéns a todos vocês. Sucesso na jornada e que o bom Deus nos abençoe. Obrigado.